E aí galera, Nauru Mendes, Jiu-Jitsu com alma, tá? Vamos continuar, né, o estudo do Bushido, o Código do Samurai. Antes vou guardar esse Yogi aqui, tá? Esse Fakir meditando. Vamos lá então. Na última aula que nós fizemos nosso estudo, nós estudamos sobre o dever filial, né? O samurai tem que ter um dever a ser cumprido para com os pais. Agora aqui no Bushido, no Código dos Regulamentos do Samurai. Então é interessante a gente entender isso, porque os samurais, compreendendo o regulamento, eles poderiam subir dentro da hierarquia. Então vamos começar o estudo. No Bushido existem dois princípios, o ordinário e o extraordinário. O princípio ordinário se divide em dois regulamentos, o dos oficiais e o dos soldados. Então nós temos aqui dois princípios, o ordinário e o extraordinário. O ordinário se divide em dois regulamentos, o dos oficiais e o dos soldados. O princípio extraordinário rege os assuntos do exército e os assuntos de batalha. Então, o ordinário, regulamentos dos oficiais e dos soldados, e o extraordinário, regulamento dos assuntos do exército e os assuntos de batalha. Nós temos que saber e lembrar que os samurais eram a força militar da época, né? Então vamos lá. O regulamento dos oficiais reza que estes lavem suas mãos e seus pés e tomem um banho à noite e pela manhã, para se manterem limpos, além de se pentear a barba todos os dias. Olha só, então o regulamento dos oficiais já manda que eles tenham o quê? Uma higiene. Eles tomavam 2 banhos, né? Olha só, isso assim é há séculos atrás, né? O samurai deve estar devidamente vestido com a roupa adequada para cada ocasião e carregar consigo suas 2 espadas, bem como o seu leque em seu cinto. Quando recebe um convidado, deve tratá-lo com a etiqueta correspondente ao grau hierárquico deste e evitar conversações inúteis. Então o samurai não fica de papinho inútil, era bem objetivo. Mesmo quando toma de uma tigela de arroz ou de uma xícara de chá, deve fazê-lo corretamente, sem descuido. Então sempre o quê? Com uma maestria, com uma disciplina, isso era cobrado dos oficiais, né? Esse é o regulamento dos oficiais. Quando está de folga, não deve vadiar ou se entregar ao vício, mas deve ler e praticar as escritas. Então, a gente tem que... Aqui a gente passa a entender que os samurais eram pessoas que buscavam a cultura, buscavam o estudo. Não era somente arte marcial, somente luta, somente espada, somente briga. Eles buscavam o quê? O estudo. Né? Isso sim vai ser muito bom a gente começar a entender isso para diferenciar, né? Começar a buscar coisas melhores para gente, para nós que praticamos arte marcial. Então, quando está de folga, não deve vadiar ou se entregar ao vício, mas deve ler e praticar as escritas, guardando em sua mente a história antiga e os preceitos das linhagens guerreiras. Resumindo, deve se comportar em todos os instantes com modos que sejam dignos de exemplo do comportamento de um samurai. Vamos começar a fazer essa análise se nós estamos nos comportando como um samurai de verdade ou não, né? Por isso que é interessante a gente buscar o estudo, entender a verdade, como que eram os samurais, que muitos assim batem no peito, tal, são samurai e tal, mas está somente no aspecto da guerra, do treino, da violência, e o samurai não era nada disso, é totalmente diferente. Os samurais, os japoneses, chamavam até os outros povos de bárbaros, porque eles não tinham esse código, essa conduta, essa disciplina, esse zelo em buscar o estudo, em buscar estar sempre aprendendo. Agora, o regulamento dos soldados. O regulamento dos soldados se refere aos exercícios de manejo da espada, o uso da lança, do arco e flecha, a equitação, o tiro com a balestra e tudo mais que se refere às artes marciais. Então, sempre treinando as lutas mesmo. E, portanto, deve ser estudado e praticado com disciplina e determinação, de modo que o samurai esteja preparado sempre que necessário.
Quando se pratica corretamente estes dois regulamentos, o dos oficiais e o dos soldados, considera-se a formação ordinária, que a formação ordinária está concluída. E para a maioria das pessoas, isso pode parecer o bastante para se tornar um bom guerreiro ou um bom oficial, mas os samurais são homens que estão sempre prontos para enfrentar as situações mais adversas. Portanto, quando o país se encontra em desordem, o samurai abandona as normas ordinárias e passa a adotar o princípio extraordinário, colocando-se à disposição do seu senhor como comandante ou convertendo em oficiais os servos principais e em soldados os servos de menor importância. Assim, todos deixam de lado os trajes cerimoniais, vestem-se com armaduras e tomam de suas armas para seguir em direção ao território do inimigo. É justamente o conjunto de métodos e estratégias que podem ser empregados para se empreender esta campanha, que é conhecido como o regulamento do exército. É, portanto, de primordial importância conhecê-lo. Em seguida, vem o regulamento dos assuntos de batalha, que também está nos princípios extraordinários, tá? Que é o método de dirigir o exército, quando este entra em contato com o inimigo para iniciar a batalha. Então, são estratégias de combate. Se tudo sai de acordo com o planejado, alcança-se a vitória. Caso contrário, sofre-se a derrota. Ter conhecimento dos segredos contidos neste regulamento é extremamente importante. Considera-se um samurai de primeira classe aquele que tem adquirido a perfeição nos quatro regulamentos, dos princípios ordinário e extraordinário. Ter experiência apenas nos dois regulamentos do princípio ordinário pode ser o bastante para cumprir com o dever de cavaleiro comum, mas aquele que ignora os regulamentos extraordinários jamais poderá se tornar um comandante ou um oficial superior. Porque a tendência lá é você começava como um samurai raso e ia subindo. Mas para subir você tinha que conhecer os regulamentos dos princípios extraordinários. Que é justamente o que? Está ligado ao combate, à guerra, né? Por este motivo, todos os samurais devem considerar que não podem elevar-se ao nível hierárquico superior sem conhecer em profundidade os assuntos dos regulamentos extraordinários. Então essa é a parte que vai falar sobre os regulamentos do samurai. Eles tinham que estar estudando e estar aperfeiçoando sobre isso aí. Então espero que a gente coloque na nossa cabeça que para ser um bom guerreiro, para ser um samurai de verdade, a gente tem que estar sempre cuidando da nossa higiene, né? Eles tomavam 2 banhos ao dia. Olha só que interessante isso. Tá sempre bem vestido, não ficava com papos à toa, jogando fora conversa fiada, né? E sempre preparado para o combate, sempre está treinando todos os tipos de armas, eles estavam sempre preparados para o combate, né? E assim, dedicar a leitura, né? Não só leitura sobre arte marcial, mas desenvolvimento pessoal, se conhecer, né? Samurais também praticavam meditação. E o próximo tema que vai ser bem interessante vai ser sobre nunca descuidar do combate. Vocês vão ver como que os samurais se preparavam nesse item aqui, tá? Espero que gostem, compartilhem, comentem aí com as pessoas, tá? E vamos lá, vamos seguindo, galera. Boas!